Eu sabia que a ceia de Natal seria desconfortável, mas não esperava que meu pai me olhasse nos olhos na frente de toda a família reunida e dissesse: Mariana, se você não consegue dar um jeito na sua vida, talvez devesse ir morar na rua de uma vez. Ele não sussurrou, ele não suavizou, ele nem piscou. Minha irmã escondeu um sorriso presunçoso atrás da taça de espumante. Minha mãe alisou os guardanapos de linho como se pudesse dobrar a vergonha e fazê-la desaparecer, e todos esperaram que eu desabasse, mas eu não o fiz, apenas sorri, porque nenhum deles sabia a verdade. Eles não sabiam que eu havia construído 2 empresas do zero. Não sabiam que eu faturei milhões no ano passado, não sabiam que eu já tinha parado de precisar de qualquer coisa vinda deles há muito tempo. Levantei-me, alisei meu casaco e saí daquela casa em silêncio. 3 semanas depois, eles entrariam na minha. Se alguém tivesse tirado uma foto da minha família naquele Natal, apenas uma única foto teria capturado tudo o que queríamos que o mundo acreditasse. Uma mesa de jantar polida, velas douradas, decoração natalina impecável e 5 pessoas sorrindo como se a vida nunca as tivesse tocado com aspereza. Mas as fotos mentem, e minha família viveu dentro de uma mentira por tanto tempo que esqueceu que não era real. Meu nome é Mariana Salles, tenho 31 anos, sou fundadora de 2 startups de automação, proprietária de 3 imóveis em São Paulo, uma mulher que construiu a vida apenas com garra e noites mal dormidas. Mas para meus pais, eu ainda era a garota que nunca atingiu seu potencial, a garota sobre quem eles falavam com suspiros, não com frases completas. Meu pai Roberto governava a casa com expectativas talhadas em pedra. Minha mãe Beatriz a sustentava com uma graça ensaiada. Juntos criaram um mundo onde tudo tinha que parecer perfeito, mesmo que isso significasse me quebrar para manter a ilusão viva. Minha irmã mais nova, Lara, era a peça central dessa ilusão. Postura perfeita, sorriso perfeito, vida perfeita. Se ela tropeçasse, culpavam o chão. Se eu tropeçasse, culpavam a mim. Perdi a conta das vezes em que ouvi minha mãe sussurrando para as convidadas do clube: Lara está destinada a algo especial. Mariana, ela é independente, ela explora. Falava explora como se toda a minha carreira fosse um ano sabático que eu me recusava a encerrar. A verdade é que parei de precisar da validação deles há muito tempo. Mas os filhos não importam na idade. Lembram-se do formato das feridas que os pais talham neles. E eu lembrava das minhas claramente. Crescendo, eu era a criança que preferia a garagem à sala de estar. Desmontava rádios, computadores, eletrodomésticos inteiros se ninguém me impedisse. Aos 12 anos, montei um sistema de automação residencial funcional usando sucata. Meu pai o desligou da tomada e disse: passatempo bonitinho, agora vá fazer algo real. Aprendi cedo que eu não era o que eles queriam, mas não tinha aprendido até aquele Natal que eu não era nada para eles. Enquanto eu me sentava na ponta da mesa naquela noite mal alcançada pelo brilho quente do lustre de cristal, observei a conversa circular em torno de Lara como planetas em órbita. Sua loja conceito está deslumbrante, querida. A expansão para o shopping será maravilhosa. Você sempre teve tanto talento. Enquanto isso, minha mãe olhava para mim apenas para passar o arroz à grega. Então, meu pai limpou a garganta, recostou-se na cadeira e olhou diretamente para mim. Seu olhar era pesado, como se ele estivesse esperando por esse momento. Então, Mariana, disse ele com a voz afiada o suficiente para cortar a conversa paralela, ainda à deriva, ainda tentando descobrir o que fazer da vida. A sala ficou em silêncio. Lara bebericou seu vinho. Minha mãe ajustou o guardanapo como se pudesse arranjar o desconforto para longe. Abri a boca, mas meu pai não tinha terminado. Honestamente, se você não consegue dar um jeito na sua vida, talvez devesse ir morar na rua de uma vez. Ele não piscou, não hesitou, não se importou. E pela primeira vez não senti dor, senti clareza, uma clareza pura e cristalina. Eles nunca tinham me visto, nunca pretenderam ver, então levantei-me, alisei meu casaco e disse baixinho: obrigada pelo jantar. Saí daquela casa perfeitamente encenada nos jardins e entrei no ar abafado de dezembro sem perceber ainda que ir embora foi o momento em que tudo começou a mudar. 3 semanas depois, eles entrariam no meu mundo. 3 dias após o Natal, o silêncio na minha cobertura parecia mais pesado que o normal. O horizonte de São Paulo se estendia pelas janelas, a ponte estaiada e iluminada viva, enquanto eu me movia pela casa como alguém flutuando entre 2 mundos. Em um mundo, eu era uma CEO preparando o lançamento de um produto. No outro, eu era a filha que minha família fingia não existir. Eu estava fazendo chá quando meu celular vibrou. Camila, minha prima. A única pessoa da família que já me defendeu, não ruidosamente, não dramaticamente, mas silenciosamente da maneira que conta. Limpei as mãos e abri a mensagem.
Camila, Mari, você está bem? Eu estou ótima. Por que, Camila? Porque sua mãe tem falado coisas. Meu estômago apertou não de medo, mas de uma espécie de antecipação exausta. Na minha família, falar sempre se traduzia em reescrever a verdade. O que ela disse agora? Uma longa pausa. Então Camila respondeu. Camila, ela disse para todo mundo no clube que seus negócios faliram, que você está basicamente sem teto, que está dormindo no sofá de amigos até se reencontrar. Congelei. Sem teto. Falida. Pulando de sofá em sofá. Eles não apenas me insultaram, eles criaram uma história, uma narrativa tão vívida que eles quase podiam acreditar nela. Caminhei até a janela, olhando para a cobertura que renovei com meus próprios ganhos, as estantes planejadas, sob medida as bancadas de mármore importado à vista panorâmica da cidade onde construí minha vida, sem teto. Ri baixinho com amargura. Eu sou dona de 3 imóveis, Camila. Camila, eu sei, mas eles não querem saber. Aquela frase me atingiu como um golpe inesperado. Eles não querem saber. Não é que eles não saibam, não é que entenderam mal, é que eles não querem saber. Porque saber os forçaria a confrontar a verdade que a filha que eles descartaram superou todas as expectativas que tinham para a filha perfeita. Que a filha de ouro não era a que estava vencendo, que o bode expiatório não estava falhando. E isso os aterrorizava mais do que qualquer verdade poderia. Encostei a testa no vidro frio. O que mais eles disseram? Camila hesitou. Camila, seu pai disse que está preocupado que você possa tentar depender deles financeiramente. Sua mãe disse que eles já fizeram o bastante e você precisa crescer. Crescer. Os mesmos pais que forjaram uma narrativa da minha incompetência agora se pintavam como vítimas da minha dependência imaginária. Meu peito apertou não de mágoa, mas de insulto. E como se o universo quisesse girar a faca mais fundo, Camila enviou mais uma mensagem. Camila. Também falaram da loja da Lara. Está indo muito mal. Seus pais disseram que estão explorando opções de financiamento. Acho que estão planejando algo. Opções de financiamento. Eu sabia exatamente o que isso significava. Na minha família, opções de financiamento significava encontrar alguém para culpar, encontrar alguém para usar, encontrar alguém cujo nome pudesse assumir o risco. E a pessoa que eles sempre buscavam era eu, a filha que diminuíam, a filha que desacreditavam, a filha de quem dependiam no privado enquanto descartavam em público. Entrei no meu escritório e sentei à mesa, os dedos batendo lentamente na madeira. Eles me expulsaram e imediatamente me transformaram em uma tragédia. Eles me humilharam e imediatamente me transformaram em um fardo. Eles me rejeitaram e imediatamente me transformaram em algo que poderiam reutilizar. Mas desta vez, algo em mim endureceu. Uma decisão se formou não barulhenta, não dramática, mas fria e afiada como uma lâmina forjada em fogo silencioso. Eles queriam uma história onde eu fosse o fracasso. Eles queriam um mito onde fossem os heróis. Eles queriam um mundo onde eu permanecesse pequena. Mas mitos colapsam e mentiras se desfazem. 3 dias depois do Natal, meus pais reescreveram minha história. 3 semanas depois, eu reescreveria a deles. A segunda-feira, após o feriado, começou como qualquer outra. Reuniões empilhadas na minha agenda, atualizações de produtos para revisar, chamadas com investidores aguardando. Meu mundo estava se movendo rápido, estruturado, vivo. Nada como a versão estagnada e sufocante de mim que meus pais gostavam de imaginar. Por volta do meio-dia, saí de uma reunião e verifiquei minha caixa de entrada. Aquele foi o momento em que tudo mudou. Um novo e-mail piscava no topo. Assunto: verificação necessária. Autorização de fiador urgente, Grupo Jurídico Siqueira & Weber. Fiadora de quê? A curiosidade me puxou, mas quando cliquei na mensagem e vi a primeira linha, o ar saiu dos meus pulmões. Este aviso é para confirmar seu status como fiadora do empréstimo de reforma de 2.500 mil reais aprovado em 2021. Continuei lendo. Em anexo está o contrato assinado, incluindo sua assinatura como fiadora solidária. Minha assinatura. Um sussurro frio desceu pela minha espinha. Baixei o arquivo, abri o PDF escaneado, dei zoom. Lá estava. Mariana Salles, escrito em uma forma que tentava imitar a minha letra, mas errava o ritmo. Os traços estavam errados. A curva do S, a inclinação do M. Alguém havia estudado minha assinatura, mas não a compreendia. Não precisavam compreender, só precisavam que parecesse crível o suficiente para passar despercebida num cartório com a ajuda certa. Minhas mãos ficaram dormentes. Não foi um erro, não foi falha de comunicação, não foi descuido, foi falsificação ideológica por alguém que tinha acesso a documentos com minha firma reconhecida. Alguém próximo, alguém que assumiu que eu não revidaria. Encarei a tela, o pulso martelando o gosto de traição espesso na minha língua. Meus pais não fariam isso. Fariam... Não, na verdade. Sim, eles fariam. Eles absolutamente usariam meu nome se isso beneficiasse a Lara. Rolei a tela novamente. Uso dos fundos de expansão da loja Conceito. Lara Salles.
A sala girou por um momento. A boutique de que se gabavam. A boutique que diziam que Lara construiu com seu próprio talento. A boutique que usavam para exaltá-la como a bem-sucedida foi construída com meu nome, minha assinatura, meu crédito sem meu conhecimento, sem meu consentimento, sem uma única conversa, e agora o empréstimo estava entrando em risco de inadimplência, o que significava que eu seria legalmente perseguida como fiadora. Significava que meus bens poderiam ser penhorados. Significava que eles me arrastaram para um desastre financeiro que arquitetaram protegendo Lara inteiramente da responsabilidade. Fechei meu notebook antes de jogá-lo longe. Minha respiração ficou lenta e deliberada, não trêmula, não em pânico. Controlada, porque isso não era novo, era simplesmente a primeira vez que eu tinha provas. Disquei o número no rodapé do e-mail. Uma mulher atendeu educadamente. Apresentei-me. Ela confirmou os documentos, confirmou a firma reconhecida no arquivo, confirmou o saldo devedor, confirmou o risco de execução da dívida. A voz dela suavizou quando perguntou: "A senhora acredita que sua assinatura foi usada sem consentimento?" Uma pausa. "Eu sim." Ela exalou como se não estivesse surpresa. "Acontece mais frequentemente do que a senhora imagina", disse ela. "Enviaremos tudo o que precisa para contestar legalmente, mas a senhora deve falar com seu advogado o mais rápido possível." Encerrei a chamada e imediatamente disquei para o doutor. Felipe, meu advogado, o mesmo que cuidava das minhas aquisições e registros de propriedade intelectual. Ele atendeu no segundo toque. "Mariana, você não parece você mesma. Alguém falsificou minha assinatura em um empréstimo de 2,5 milhões de reais." Um momento de silêncio. Afiado pesado. "Envie-me tudo agora." Em 10 minutos, estávamos em uma chamada de vídeo, documentos espalhados pelas nossas telas. As sobrancelhas de Felipe se juntavam cada vez mais enquanto ele clicava em cada arquivo. "Felipe, isso não foi amador, foi deliberado, passou por cartório. Eu sei quem fez." "Felipe, então você sabe que isso não será fácil. Eu não estou procurando facilidade." Ele me estudou por um longo momento, tempo suficiente para ver a resolução se instalando em meus olhos. "Felipe, você está preparada para escalar isso totalmente, incluindo implicações criminais. Eles vêm reescrevendo minha vida há anos. Tentaram escrevê-la em meu nome literalmente. Sim, estou pronta." Ele assentiu com a voz firme. "Então começamos hoje à noite." E começamos. Enquanto meus pais provavelmente diziam a alguém que eu estava perdida ou passando dificuldades, eu estava reunindo evidências, capturas de tela, datas, discrepâncias de caligrafia, trilhas financeiras. Cada verdade que eles enterraram estava arranhando seu caminho para a superfície. Eles pensaram que poderiam me usar novamente. Pensaram que eu ainda era a garota desesperada por aprovação. Pensaram que falsificar meu nome seria apenas mais um segredo que poderiam esconder sob uma foto de família polida. Eles não faziam ideia de quem eu havia me tornado, e não faziam ideia de que desta vez eu não sairia de cena silenciosamente. Nos 2 dias seguintes, Felipe e eu desenrolamos a verdade fio por fio. Cada descoberta apertava algo dentro do meu peito. Não luto, não choque, mas uma determinação silenciosa e crescente. O tipo que não grita, o tipo que afia. Na quarta-feira de manhã, Felipe ligou novamente. "Felipe, Mariana, analisei tudo. Preciso que ouça isso claramente. O que seus pais fizeram não foi impulsivo, foi coordenado." Eu não respondi. Eu sabia, Felipe. "Felipe, os oficiais de crédito acreditaram que você tinha comparecido pessoalmente. Apresentaram um documento. Alguém praticou sua assinatura. Alguém ensaiou seus maneirismos. Eles planejaram isso." Fechei os olhos, deixando a verdade se assentar, não como uma ferida, mas como uma armadura. O que acontece agora?" Houve um longo silêncio do outro lado. "Felipe, se o empréstimo continuar atrasando, o banco buscará um fiador financeiramente estável para assumir a responsabilidade ou executará a dívida. Se você comprar a dívida estrategicamente através de uma cessão de crédito, você pode ganhar o controle do ativo vinculado a ela. Controlar o imóvel da loja. Felipe, essencialmente sim. Converter a manipulação deles na sua alavancagem." Recostei-me na cadeira, o brilho dos prédios da Faria Lima atrás de mim. Meus pais me queriam pequena, me queriam impotente, me queriam dependente, mas todo o plano deles foi construído sobre um erro de cálculo. Eles achavam que eu ainda precisava deles. O que você precisa de mim, Felipe? Felipe, sua decisão. Eu faço." Minha voz não tremeu, não se elevou, assentou-se fria certa. Porque pela primeira vez na minha vida eu não estava jogando na defesa. Começamos imediatamente. Felipe redigiu cartas formais contestando a assinatura e solicitando os registros de autenticação, alertando o banco sobre a fraude. Mas paralelamente, de forma discreta, iniciamos o processo para me posicionar como a parte adquirente da dívida. Enquanto meus pais viviam em negação, trabalhávamos com precisão análise financeira, estruturas de propriedade, cenários de venda futura.
Cada documento que forjaram tornou-se outra peça de evidência fortalecendo minha posição. Estranhamente senti-me calma. A dor reage, a clareza planeja. E eu tinha acabado de reagir. Naquela noite, enquanto revisava uma planilha das perdas projetadas que a boutique de Lar havia acumulado, peguei-me sussurrando em voz alta. Vocês deveriam ter me deixado fora da bagunça de vocês, porque essa era a verdade. Eu não tinha pedido isso, não busquei vingança, não queria nada deles, nem dinheiro, nem atenção, nem redenção. Tudo o que eu queria era distância, mas eles construíram uma ponte feita de mentiras e esperavam que eu carregasse o peso deles através dela, não desta vez. Por volta das 23, meu telefone vibrou novamente. Felipe, mais uma coisa. O banco está preocupado. Já sinalizaram o empréstimo como risco crítico. Está desmoronando mais rápido do que o esperado. O que significa, Felipe? Que você pode ganhar o controle mais cedo do que planejamos. Ótimo. Quanto antes isso se desenrolar, melhor. Ele exalou. Talvez em alívio, talvez em descrença. Felipe, a maioria das pessoas estaria sobrecarregada. Você soa firme. Porque já vivi coisas piores. Eles apenas escondiam melhor. Depois que desligamos, não andei de um lado para o outro, nem chorei, nem me enfureci. Em vez disso, fui até a varanda deixando o ar da noite lavar minha pele. Abaixo de mim a cidade pulsava carros, luzes, possibilidades. Longe dali, no lugar que um dia pareceu um lar, meus pais provavelmente estavam dormindo acreditando que o mundo ainda funcionava a favor deles. Acreditando que Lara seria salva. Acreditando que as consequências de que sempre se esquivaram nunca os alcançariam. Eles não faziam ideia de que o chão sob eles já estava se movendo. Porque enquanto passaram anos insistindo que eu era a instável, o fracasso, a decepção, eu me tornei a única coisa para a qual nunca se prepararam, independente, informada e no controle. E se pensaram que a humilhação no Natal foi o fim da história, estavam prestes a aprender o que acontece quando a filha que descartaram para de encolher e começa a se levantar. 3 semanas depois daquele jantar, numa manhã fria de sexta-feira, o nome de Felipe iluminou meu telefone. Eu esperava a ligação, mas quando finalmente veio o momento ainda pareceu mais pesado do que pensei que seria. Atendi imediatamente. Felipe, Mariana é oficial. A sessão de crédito foi concluída. Você agora controla legalmente a dívida e tudo que está atrelado a ela. Tudo. O imóvel da boutique, o contrato de locação, os ativos, o futuro. Meus pais me empurraram para fora da casa deles há 3 semanas. Hoje eu era dona da fundação do negócio deles. Sentei-me devagar, deixando a realidade me invadir não como triunfo, mas como oxigênio. Eu avanço com a notificação. Felipe, sem hesitação, nenhuma. Passamos os 4 dias seguintes redigindo cada documento. A notificação extrajudicial, a assunção da dívida, termos de proposta de pagamento, opções de saída. Nada era vingativo, nada era emocional, tudo era legal, limpo processual, porque isso não era sobre vingança, era sobre limites. Limites que meus pais cruzaram tantas vezes que esqueceram que existiam. Na quinta-feira à tarde, o cartório confirmou a notificação. Eu era a única parte no controle. A ironia não me escapou. A filha que humilharam a filha de quem falavam com vergonha, a filha que insistiam em estar perdida agora segurava o futuro financeiro deles nas mãos. Mas o universo ainda não tinha terminado. Naquela noite, por volta das 18h30, meu telefone vibrou novamente, dessa vez com um nome que eu não esperava. Tiago, o namorado de Lara. Hesitei antes de atender. Não éramos próximos, mas ele sempre me tratou com um respeito que ninguém mais na minha família conseguia demonstrar. Tiago, o que houve? Sua voz saiu tensa. Urgente. Tiago, Mariana acha que seus pais estão com problemas sérios. Receberam uma notificação hoje de manhã. Estão em pânico. Interessante, o que eles acham que a notificação significa Tiago? Tiago, eles acreditam que o credor quer negociar antes de tomar o imóvel. Acham que ainda tem tempo. Eles não sabem que é você. Um suspiro lento saiu dos meus pulmões. Claro que não sabiam. Meus pais viviam num mundo onde as consequências pertenciam a outras pessoas. Quão ruim está a situação. Tiago, sua mãe está chorando. Seu pai está quieto. Lara não falou o dia todo. Mari, eles estão aterrorizados. Aterrorizados. Não foi alegria que senti, nem satisfação, nem regozijo. Apenas inevitabilidade. Tiago, escute com atenção. Diga a eles para me encontrarem no restaurante IP sexta-feira às 19h. Ele engoliu em seco, audivelmente. Tiago, eles acham que o credor estará lá. Ótimo, deixe que acreditem nisso. Outra pausa. Tiago, Mariana, você tem certeza disso? Tinha certeza. 3 semanas atrás, meu pai me olhou nos olhos e mandou eu morar na rua.
3 dias depois, disseram as pessoas que eu era sem teto. 2 anos atrás, falsificaram minha assinatura. Eu tinha acabado de me sentir pequena. Acabado de ser reescrita. Acabado de ser útil apenas quando precisavam de um escudo. Eu não estou tentando destruí-los, Tiago. Só não vou deixar que me destruam. Quando a chamada terminou, encarei meu reflexo na janela escurecida. Meus olhos não pareciam zangados vingativos ou rancorosos, apenas firmes. Pela primeira vez na vida, tudo estava alinhado. Minha verdade, meu poder, meus limites, minha voz. Sexta-feira não seria vingança, seria clareza. Eles me pintaram como fraca, indefesa e instável, mas a verdade estava chegando e desta vez eles teriam que me ver quisessem ou não. O restaurante IP estava mais silencioso que o habitual. Sexta-feira à noite, um lugar elegante e discreto, escondido atrás de uma fileira de árvores, o tipo de lugar onde segredos podiam ser ditos sem nunca vazar. Felipe chegou antes de mim sentado à mesa, reservada em uma sala privativa. A luz das velas tremeluzia nos copos polidos, refletindo calma onde eu sentia cálculo. Às 19h04 a porta finalmente se abriu. Minha mãe entrou primeiro, cabelo perfeito, batom perfeito. Uma expressão perfeita esticada com muita força em seu rosto. Meu pai caminhava atrás dela, ombros rígidos, olhos dardejando como se já sentisse que algo estava errado. E Lara? Lara demorou na porta com os olhos brilhantes como se estivesse se preparando para uma verdade que não estava pronta para ouvir. Ninguém disse olá, ninguém me reconheceu, sentaram-se em silêncio. O ruído das cadeiras contra o chão foi a única saudação que recebi. Minha mãe limpou a garganta. Mãe, Mariana, agradecemos por organizar esta reunião com o credor. Acreditamos que toda essa situação é um mal-entendido, na verdade um erro burocrático. Cruzei as mãos ordenadamente na minha frente. É mesmo? Meu pai inclinou-se para frente, cotovelos na mesa. Pai, estamos preparados para discutir soluções. O credor só precisa ser razoável. Felipe e eu trocamos um olhar. Eles ainda acreditavam que o mundo girava em torno do conforto deles. Felipe colocou uma pasta grossa na mesa e falou calmamente. Felipe, senhor e senhora Salles, não há mal-entendido. E eu não sou o advogado do banco. Meu pai franziu a testa. Minha mãe piscou rapidamente. Pai, então por que você está aqui? Felipe empurrou a pasta em direção a eles. Felipe, porque a senhorita Mariana Salles é a parte adquirente. Ela agora controla a dívida e cada ativo vinculado a ela. Silêncio. Um silêncio total e sem fôlego. A respiração de Lara falhou. A mão da minha mãe voou para a boca. Meu pai ficou pálido numa cor acinzentada que eu nunca tinha visto nele antes. Pai, você comprou o nosso empréstimo. A voz dele falhou na última palavra. Por que você faria isso? Encontrei seu olhar sem piscar. Porque vocês colocaram meu nome nele. Minha mãe balançou a cabeça violentamente. Mãe, Mariana, nós só fizemos isso porque a Lara precisava de ajuda. Achamos que você entenderia. Minha voz permaneceu nivelada. Falsificar minha assinatura não é ajuda. É crime. Dizer às pessoas que sou sem teto não é preocupação. Me humilhar na ceia de Natal não é ser pai e mãe. Lara? De repente bateu a palma da mão na mesa, sua compostura finalmente se rompendo. Lara, por que você não podia simplesmente deixar pra lá? Você tem dinheiro, você não precisa disso. Virei-me para ela lentamente, estudando a irmã que passou a vida sendo protegida de cada consequência. Você tem razão, eu não preciso disso, mas eu preciso do meu nome limpo, e você o usou sem permissão. A boca dela abriu e fechou como se estivesse engolindo palavras que não queria enfrentar. Felipe deslizou outro documento para a frente. Felipe, vocês têm 2 opções. 1, vender o imóvel e quitar integralmente a dívida. 2, a Mariana assume a propriedade e vocês podem permanecer como inquilinos sob um contrato de aluguel estruturado. Meu pai encarou com os papéis horrorizado. Pai, nós teremos que alugar nosso próprio prédio. Não é o prédio de vocês, não mais. A compostura da minha mãe se estilhaçou. Lágrimas brotaram em seus olhos, não lágrimas de remorso, mas de medo. Mãe, nós somos sua família, Mariana. Como pode fazer isso conosco? Inclinei-me para frente, voz firme como aço. Vocês me ensinaram exatamente como. Na noite em que me mandaram morar na rua, nos anos em que fingiram que eu não era nada, e no momento em que forjaram meu nome porque assumiram que eu nunca lutaria de volta. Meu pai engoliu em seco, as mãos tremendo. Pai, o que você quer de nós? Nada. Nem perdão, nem desculpas, apenas responsabilidade. Lara olhou para os documentos novamente, olhos arregalados de descrença. Lara, você está arruinando tudo. Balancei a cabeça devagar. Estou encerrando o que vocês começaram. Felipe fechou a pasta com um baque suave. Felipe, vocês têm 7 dias para decidir. Recomendamos que comecem imediatamente. Ninguém se moveu, ninguém lutou, ninguém argumentou.
A ilusão de poder a que se agarraram por anos colapsou em uma única noite. Quando finalmente se levantaram para sair, pareciam menores, quase frágeis. Minha mãe não encontrou meus olhos. Meu pai se arrastava como se carregasse o peso de cada escolha que fizera. Lara parou na porta-voz trêmula. Lara, você poderia ter me ajudado. Eu não suavizei. Não mais. Eu ajudei, só não da maneira que você queria. E quando a porta se fechou atrás deles, percebi algo. Isso não era vingança. Isso era o encerramento de um ciclo. Esse era o momento em que eu finalmente saía da sombra da família, que nunca me viu, e entrava na vida que construí para mim mesma. Os 7 dias que se seguiram foram mais silenciosos do que eu esperava. Sem telefonemas aos gritos, sem mensagens desesperadas, sem tentativas de distorcer a narrativa. Apenas silêncio. Um silêncio pesado e ecoante. Felipe encaminhava atualizações todas as manhãs clínicas, frias precisas. Dia 2, os Salles solicitaram documentos adicionais. Dia 4, contataram um consultor financeiro. Dia 5, tentaram renegociar com o banco original, mas foram rejeitados. Dia 6, perguntaram sobre extensões. Nenhuma foi concedida. E então, no 7º dia, às 9h12 da manhã, a mensagem chegou. Eles escolheram vender o imóvel. Encarei o e-mail por um longo momento absorvendo a finalidade daquilo. O prédio onde colocaram seu orgulho perdido. A boutique que usavam para exibir a conquista de Lara perdida. A imagem que curaram por décadas fraturada. As consequências que evitaram por anos finalmente os encontraram. Felipe ligou alguns minutos depois. Felipe. Eles tomaram a decisão certa. A venda quita a dívida inteiramente. Seu nome está formalmente liberado de qualquer vínculo. Bom. Não havia triunfo na minha voz, apenas firmeza. Felipe, Mariana. Você está bem? Exalei devagar. Eu estou exatamente onde preciso estar. Ele não insistiu. Não precisava. 2 semanas depois, a boutique de Lara fechou as portas definitivamente. O anúncio veio através de um post online, um gráfico em tons pastel com texto cursivo. Às vezes, capítulos se encerram para dar lugar a novos começos. Nenhuma menção ao empréstimo, nenhuma dica da assinatura forjada, nenhum sinal de responsabilidade. Apenas um final curado para combinar com a vida curada que ela sempre viveu. Mas os comentários abaixo do post contavam uma história diferente. O que aconteceu? Está tudo bem. Ouvi boatos sobre problemas financeiros. A fachada estava rachando. Enquanto isso, meus pais se retiraram do mundo social que um dia dominaram. Chega de brunches com os amigos da igreja, chega de bailes beneficentes, chega de fotos de família polidas e roupas combinando. Em vez disso, mudaram-se silenciosamente para um apartamento alugado menor do outro lado da cidade. Não arruinados, não na miséria, apenas vivendo dentro dos limites que a realidade finalmente impôs. Camila me mandou uma mensagem numa tarde. Camila, eles estão diferentes agora, apenas quietos. Seu pai mal fala, sua mãe não fala mais da boutique. Eles estão com raiva. Camila, acho que estão com medo e talvez envergonhados. Envergonhados do que fizeram. Camila, envergonhados por terem sido pegos. Fechei os olhos deixando aquelas palavras assentarem. Nenhuma desculpa viria. Nenhuma responsabilidade além do que a lei exigia. Nenhum reconhecimento do dano que causaram. E aquele, estranhamente, foi o momento em que tudo fez sentido. Eles não falharam como pais por acidente. Falharam porque acreditavam ser incapazes de estarem errados. Mas eu tinha terminado de carregar o peso da negação deles. Uma noite, enquanto o inverno se instalava sobre São Paulo, caminhei sozinha pelo Parque Ibirapuera. O ar estava fresco, as luzes da cidade cintilando no lago. Pela primeira vez em muito tempo, meu peito não parecia apertado. Senti-me livre. Não porque venci, não porque a vida deles desmoronou, não porque a dívida sumiu, mas porque finalmente entendi algo que ignorei por anos. A cura não vem de punir as pessoas que te machucaram. A cura vem de escolher a si mesma depois que elas não o fizeram. O colapso da minha família não foi minha vitória, minha clareza foi. Eles me ensinaram a me silenciar, eu aprendi a falar. Eles me ensinaram a encolher, eu aprendi a ficar de pé. Eles me ensinaram que o amor era condicional, eu aprendi que o amor não tem que ser conquistado. Caminhando à beira da água, sussurrei para o ar frio, vocês tentaram me definir, tentaram me limitar, mas vocês nunca me conheceram. O vento levou as palavras, mas a verdade permaneceu. A história que escreveram sobre mim havia terminado e a que eu estava escrevendo para mim mesma estava finalmente começando. A vida seguiu em uma quietude que eu nunca conhecera antes. Uma vida sem o zumbido constante de tentar ganhar uma aprovação que nunca foi minha para começar. O trabalho floresceu. Minhas equipes prosperaram.
Meus dias se encheram de clareza em vez de dúvidas. No entanto, a parte mais estranha não foi o sucesso, foi o silêncio. Um silêncio que não doía mais. Algumas noites eu ficava na minha varanda com uma xícara de chá observando o trânsito da Marginal Pinheiros se mover como um rio brilhante abaixo. E eu me perguntava, será que meus pais pensavam em mim? Sobre o que disseram? Sobre a assinatura que forjaram? Talvez sim, talvez não. Mas o reflexo deles não era mais minha responsabilidade. Um mês após o confronto, recebi uma mensagem de Camila. Camila, só checando você. Soube que seus pais estão se ajustando. Eu se ajustando, Camila. Seu pai está trabalhando meio período numa consultoria pequena. Sua mãe está fazendo voluntariado. Estão mais quietos, mais brandos. Acho que... Sentei-me com aquilo por um momento. Não com raiva não vingada, apenas reflexiva. Eles estão bem, Camila. Camila, estão sobrevivendo, mas não são as mesmas pessoas que eram. Talvez isso seja uma coisa boa. Camila, para eles ou para você? Sorri levemente. Para ambos. Porque o crescimento nem sempre se parece com sucesso. Às vezes parece o colapso de uma ilusão. Meus pais passaram a vida criando uma narrativa perfeita, uma que apagava qualquer coisa que não se encaixasse. Perder a boutique, perder o imóvel, diminuir o padrão de vida, isso não os destruiu, isso os humilhou, e a humildade, mesmo tardia, é um começo. Mas eu não estava esperando que eles mudassem. Não estava guardando espaço para uma reunião que não precisava mais. O perdão não era o objetivo. O encerramento não era uma porta que eles precisavam destrancar. Era uma que eu precisava atravessar sozinha. Dediquei-me às coisas que importavam. Expandi uma das minhas startups para um programa de treinamento para jovens mulheres na tecnologia, meninas que me lembravam de mim mesma aos 14 anos, programando em segredo, esperando que alguém visse a faísca, mesmo que suas famílias não vissem. Tirei fins de semana de folga, algo que nunca me permitira antes, e visitei lugares que sempre adiei. Uma pousada na Serra da Mantiqueira, um lago tranquilo, a Pinacoteca no centro. Cerquei-me de pessoas que valorizavam a verdade, a gentileza e a responsabilidade. Pessoas que não precisavam que eu encolhesse para que pudessem brilhar. Minha vida não era perfeita, mas era minha. Uma noite sentada à minha mesa, escrevendo uma proposta para uma nova ferramenta de IA, parei e olhei ao redor do meu apartamento. As plantas que mantive vivas, os quadros de artistas locais, as notas coladas na parede com ideias rabiscadas. E me atingiu. Este é o lar que eu construí, não aquele de onde fugi, não aquele que me rejeitou, aquele que eu escolhi. Meus pais uma vez disseram às pessoas que eu era sem teto. De certa forma, eu tinha sido. Mas não da maneira que eles queriam dizer. Eu fui sem teto dentro das expectativas deles, sem teto dentro de uma família que nunca abriu espaço para mim, sem teto dentro de uma narrativa onde eu só podia ser pequena. Agora eu tinha uma vida com paredes que eu mesma ergui, uma porta que eu podia fechar, um espaço onde nada precisava ser provado. Sussurrei no silêncio. Estou em casa agora. Meses se passaram e não vi meus pais. Talvez um dia eu veja. Talvez conversemos, talvez não. De qualquer forma, não estou esperando. Porque o oposto da rejeição não é a aceitação. É a liberdade. Liberdade para se definir sem pedir desculpas. Liberdade para deixar para trás histórias escritas por pessoas que nunca aprenderam sua verdade. Liberdade para ir embora e nunca olhar para trás. Não com raiva, mas em paz. 3 semanas depois do Natal, meus pais me disseram para ir morar na rua. 3 meses depois eu estava em um lar cheio de risos, ambição e alegria tranquila. O tipo que só é construído por alguém que escolhe a si mesmo. E pela primeira vez na minha vida eu não estava buscando permissão. Eu estava escolhendo a paz. Se você já teve que reescrever sua própria história para encontrar sua paz, deixe um comentário e compartilhe sua vitória silenciosa.